Glória a Deus. Hoje, nossa live em sábado, né? Normalmente eu não faço live no sábado e nem no domingo. Gente, eu já tinha escolhido uma palavra aqui. Já tinha escolhido uma palavra, mas é muito comum Deus fazer isso comigo. Eu escolho minha palavra e aí depois Deus escolhe a dele. E acredite, eu prefiro ficar com a que Deus escolhe, entendeu? Ai, Jesus. Já compartilha aí esse negócio, em nome de Jesus. Vamos. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia eu vou mover no sobrenatural. A palavra de Deus, ela se encontra lá em Isaías 40, versículo... Eu quero que você leia o 8 e depois você vá para o 27, tá bom? Vamos lá. Leia o 8, diz assim: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E aí, vamos lá para o 27, que diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor a quem está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa manhã e nos enche com a tua presença e que haja resposta nesse lugar, no nome de Jesus. Já convidaram aí? Em pleno sábado, Pri colocou aí Isaías 40, o 8, depois do 27 em diante, nós lemos aqui. O 8 fala a respeito do tempo passageiro, né? A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. Só que a palavra de Deus, ela funciona aquilo que você acredita, aquilo que você crê. Por quê? Você pega a palavra de Deus e você percebe que tem pessoas que estão vivendo a palavra, mas, presta atenção, você percebe também que tem pessoas que estão uma vida inteira, mas que não vive nada da palavra. Inclusive, uma pessoa, ela ouviu, né? Eu contando uma parte muito importante do meu testemunho, contando algumas questões que eu vivi no decorrer da minha jornada, quantas coisas eu vivi, quantos milagres eu vivi, quantos romper eu vivi no decorrer da minha vida, da minha jornada, quantas vezes eu achava que não tinha mais jeito, que não ia dar, que eu não ia conseguir, né? E o Senhor veio, renovou a minha força, gerou um nível de fé no meu coração. E eu comecei a acreditar em coisas que eu não acreditava antes.
Eu comecei a se mover com estratégias que eu não me movia antes. Eu comecei a me posicionar de uma maneira como eu não me posicionava antes. E o que aconteceu? Eu comecei a viver aquilo que eu não estava vivendo. Então, tem coisas que eu preciso entender que só vão funcionar se eu conseguir acreditar. A fé é a certeza das coisas que você espera, mas que você não vê. Eu espero, mas eu não estou vendo. E então eu começo a me mover em fé. E essa palavra fala de um povo que estava reclamando, de um povo que estava murmurando contra o Senhor. E a palavra diz assim: por que você reclama, Jacó? Quando está falando Jacó, está falando de um povo, porque Jacó era a simbologia de todo o povo. Quando Deus fala o povo de Israel, não era apenas a pessoa de Israel, não era apenas o patriarca Israel, mas Deus estava falando de um povo. Então, quando Deus diz assim, por que você está reclamando, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? E eles estavam se queixando que Deus não estava nem aí para eles. Eles estavam se queixando que Deus tinha se esquecido deles. E quantos de nós, queridos, diante das lutas, das provas, das adversidades, porque elas vão existir, com certeza absoluta. Todas as pessoas que você conhece, ela tem um nível de luta, de problema, de adversidade. Talvez aqui na live nós temos pessoas, com cada pessoa com um tipo de adversidade diferente. Mas as pessoas, elas têm problemas diferentes, mas cada um tem níveis de situações que está enfrentando. E você vê pessoas enfrentando um leão, e ela tem sangue no olho para enfrentar o leão. Ela fala assim: o Senhor, meu Deus, é comigo, eu vou enfrentar esse leão, e eu vou fazer a coisa acontecer, e eu vou me posicionar, e eu vou fazer em Deus. Eu vou cooperar com Deus. Agora você vê pessoas que estão enfrentando uma baratinha, e aí ela começa a dizer assim: o Senhor me deixou, o Senhor me esqueceu, o Senhor não me vê, Deus não é comigo, Deus não me ama, Deus não me enxerga, nada na minha vida muda. E essa pessoa começa a declarar no reino espiritual, falando de Deus, como se Deus não estivesse te vendo, como se Deus não estivesse cuidando de você, como se Deus não estivesse nem aí para o seu problema, para a sua adversidade, para a sua dor. E quantas pessoas elas começam a se sentir frustradas com Deus? Quantas pessoas começam a gerar um bloqueio de Deus? Quantas pessoas começam a entrar em um caos com o próprio Deus? Porque enquanto, queridos, a nossa frustração é com pessoas, ainda vai. Mas imagina quando a nossa frustração é com o próprio Deus. E esse povo, Deus está falando assim: por que vocês estão reclamando? Por que vocês estão se queixando? O Senhor não se interessa pela minha situação. E Deus diz assim: será que vocês não entendem? Será que vocês não sabem? Que o Deus é eterno, Ele não se cansa, Ele não fica exausto, a sua sabedoria é insondável. E outra, Ele fortalece o cansado. Então, se você está cansada aqui, se você talvez chegou aqui frustrada, Ele é o que dá força ao cansado. E eu sei o que é essa frustração, porque um dia eu vivi essa frustração. Eu buscava, eu orava, eu me empenhava, eu me esforçava. E parecia que o céu para mim era de bronze. Para os outros não, mas para mim, parecia que o céu para mim era de bronze. Parecia que tudo era mais difícil para... Alguém tem essa sensação aqui?
Parecia que o céu era de bronze, parecia que tudo era mais difícil, parecia que, meu Deus, parece que, ninguém está me ouvindo nessas orações, não tem resposta, e aquilo eu chorava, eu lamuriava, eu lamentava, e eu entrava em um processo de murmuração, vitimização, lamúria. Então, eu murmurava, eu reclamava, eu entrava no processo de sentir a vítima, Então, eu ficava ali dentro desse contexto de eu sou uma vítima e ninguém vê minha dor, ninguém vê meu problema, eu não consigo sair dele. Mas eu não conseguia entrar em um lugar de fé. Porque olha só, a fé, ela não vai caminhar com a incredulidade. A fé, ela não vai caminhar com a murmuração. A fé, ela não vai caminhar com esse lugar aqui de lamento. Deus não está me vendo. Deus não responde a minha oração. Mas a fé vai se mover em outro lugar, que é nesse lugar, onde você entende, espera aí, eu estou cansada. Então o que a palavra diz? Que Ele dá força ao cansado. Então, Senhor, eis-me aqui, renova as minhas forças. O Senhor é o Deus que renova a força do cansado. O Senhor é o Deus que muda a situação, a circunstância. O Senhor é o Deus que pode transformar a minha situação. E a grande questão, queridos, é que o problema não estava no céu, o problema estava em mim. O problema estava nas minhas crenças, o problema estava na forma como eu enxergava Deus. Qual era o problema desse povo aqui? Deus disse para eles assim: será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar do Deus eterno? Só que a grande questão é essa, é que nós ouvimos muito falar de Deus, mas nós não conhecemos de caminhar com Ele. Essa é a grande questão. Nós ouvimos muito, a gente ouve muita coisa, mas a gente não vive na prática aquilo que a gente ouve. Nós ouvimos falar de Deus e nós nos adaptamos a falar. Nós nos adaptamos a falar de um Deus, mas não conhecê-lo. E caminhar com Deus, de ouvir falar, são pessoas que caminham com Deus e não veem o mover e o sobrenatural de Deus na vida delas. Caminhar com Deus, de ouvir falar, e não de caminhar com Deus, de conhecê-lo verdadeiramente. Jó, ele caminha com Deus, e chega um determinado momento da vida dele, onde ele passa todo nível de prova, todo nível de dor, todo nível de embaraço, todo nível de angústia. E no final de toda a prova de Jó, ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de caminhar contigo. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Qual é a face de Deus que você conhece? Qual é a face de Deus que você conhece? Qual é o Deus que você foi apresentado? Qual é o Deus que tem feito parte da sua jornada e da sua história? Até que ponto as suas crenças negativas têm te impedido de conhecer Deus verdadeiramente?
Até que ponto o entulhamento da sua alma tem impedido você de adentrar em um lugar de descanso? Não é natural viver murmurando, reclamando, maldizendo, se vitimizando. Não é natural, não é isso que Deus tem para mim e para você. É natural para o mundo, é natural para as pessoas que estão aí fora, que não conhecem a Deus. E reclama, e murmura, e se vitimiza, e tem pena de você mesmo. E anda em círculo e não sai do lugar. E fica cansado e permanece cansado. Só que Deus, Ele quer se apresentar para você. Ele está te chamando para que você o conheça. Não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Ele está te chamando para que você o conheça. Para que você gere intimidade com o Senhor. Ele está te chamando para que você receba dele descanso. Ele está te chamando para ele renovar as suas forças. Ele está te chamando para que você aprenda a correr em Deus, a caminhar em Deus, a voar em Deus e a viver o seu chamado e o seu propósito. Aqueles que esperam no Senhor renovam as forças. E por que alguém renova as forças? Porque ele usou as forças. Durante anos na minha vida eu sentei. Eu orava, eu buscava e eu jejuava. Só que eu sentava e ficava quieta, esperando. Eu achava que um belo dia uma porta ia se abrir na minha vida. Um belo dia. Essa porta ia abrir. E Deus ia dizer: entra, minha filha, eis aqui a porta. E eu comecei a entrar em frustração. Frustração. Sabe por quê? Porque as pessoas não nos ensinam que você precisa orar e agir. Você precisa aprender que você é um cooperador de Deus em Cristo. Diz aí, ó, coloca, escreve aí para você hoje. Eu sou uma cooperadora de Deus em Cristo. Coloca aí. Eu sou uma cooperadora de Deus. Vai, escreve aí agora. Eu sou uma cooperadora de Deus. Eu sou uma cooperadora de Deus. Eu sou uma cooperadora de Deus. O que é cooperar com Deus? É ouvir a voz do Senhor. Aonde? Na oração. Eu ouço a voz de Deus na oração. Eu sou renovada na oração. E eu coopero com Deus. Tem pessoas que estão esperando no Senhor como? De braço cruzado. Eu estou esperando no Senhor. E a vida está passando. Eu estou esperando no Senhor. Fulana, levanta, minha filha. Desperta. Desperta. Tem pessoa que está desempregada. Fulano, o que você está fazendo diante desse desemprego? Estou esperando no Senhor. Quero desesperar no Senhor. Quem espera no Senhor anda. Quem espera no Senhor corre. Quem espera no Senhor voa. Não se cansa, não se fadiga. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águia. Deus está te falando, aqueles que esperam no Senhor vão voar. Correm, vão correr, andam. Esperar no Senhor não é paralisação. Esperar no Senhor não é zona de conforto. Esperar no Senhor não fala de procrastinar, de deixar para amanhã aquilo que Deus disse para você fazer hoje. Você é uma cooperadora de Deus em Cristo. Deus quer renovar suas forças nessa manhã. Deus quer renovar a alegria do Espírito Santo na tua vida nessa manhã. Deus quer renovar em você a capacidade de continuar acreditando a despeito dos problemas e das adversidades.
Queridos, acreditar quando tudo vai bem é fácil. Acreditar quando tudo vai bem é fácil. Agora, acreditar quando as coisas não saíram como eu planejei, continuar acreditando quando alguém me jogou na cova do leão sem eu merecer, acreditar quando eu fui fiel a Deus até o final e eu fui lançada dentro de uma fornalha ardente. Acreditar quando eu preciso atravessar o deserto, o vale, lutar com gigantes que são muito maiores que você. É para esse lugar que Deus te chamou. Para uma fé no sobrenatural. Senhor, não estou entendendo nada, mas eu acredito, eu creio. Eu adentro nesse lugar de uma fé sobrenatural, que é possível. É possível viver o novo, é possível acessar um lugar da tua presença, onde as minhas forças são renovadas. E se você entrou aqui nessa manhã, e você desfaleceu, se você entrou aqui nessa manhã e você não conseguia dar mais nenhum passo, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para despertar você. Se você chegou aqui nessa manhã e você não estava mais conseguindo acreditar, Deus te trouxe aqui para renovar a sua fé. Se você entrou aqui nessa manhã e você disse: Senhor, eu vou parar, eu vou desistir. Deus te trouxe aqui e disse: filha, eu te trouxe aqui para despertar você. Porque eu digo para você: não pare, não desista, não fica no meio do caminho. Porque eu, Senhor, o teu Deus, te faço voar como águia. Não se cansar, não se fadigar, porque sou eu, seu Deus, que renova suas forças. E nessa manhã, no nome de Jesus, pessoas que entraram aqui, que já tinham jogado a toalha, o Senhor está te despertando para um tempo novo, um tempo de fé, um tempo de coragem, um tempo de ousadia, um tempo de mentalidade transformada, um tempo de novas conquistas, de um novo tempo, para uma nova jornada, porque você foi despertada pelo Senhor. E muitas vidas vão ser despertadas através da sua vida. Os que esperam no Senhor renovam as forças. Só renova força quem está usando força. Você é um cooperador de Deus em Cristo. Você é despertada pelo Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águia. Se você estudar a respeito da águia, você vai ver. A águia enxerga o que nenhum pássaro consegue enxergar. Talvez Deus te dê uma palavra, uma promessa, e todas as pessoas que estão ao seu redor não conseguem acreditar nas promessas que Deus te entregou. Mas eu quero dizer para você, é você que precisa acreditar. Para de tentar querer que as pessoas acreditem em você. Para de gastar sua energia. Acredita em mim. Deus falou. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar que Deus te chamou, que Deus te deu uma palavra, que Deus te deu uma orientação, que Deus vai te usar poderosamente. Você precisa acreditar que Ele te chamou para que você seja como águia, que você enxergue o que ninguém está enxergando, que você voe além das tempestades. A águia é o único pássaro que ela consegue ultrapassar as nuvens, a tempestade. Ela enfrenta choque, ela enfrenta nuvens carregadas, mas ela sobe, ela vai além. Voos altos, voos altos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia.
não se cansam, não se fadigam. É para esse lugar que Deus está te chamando, e é para esse lugar que Deus vai te levar. Nessa manhã, Deus está renovando forças de pessoas que entraram aqui no ponto de desistir. Não dou conta mais, não suporto mais. Deus está renovando pessoas que não ia conseguir mais dar nenhum passo. Você estava tão machucada que você não ia conseguir dar mais nenhum passo. Deus te trouxe aqui nessa manhã de sábado. De sábado. Só para renovar você. Só para renovar você. E dizendo para você, continue. 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 Não pare. Imagine se Paulo tivesse parado. Imagine se Jesus tivesse desistido. Imagine se Josué tivesse sido amedrontado por tantos gigantes que estavam naquela terra. Continue, não pare. Existe uma grande obra que Deus está fazendo em você, e Ele vai fazer através de você. Essa é uma manhã de despertar, de renovo, para que o Espírito Santo te leve para o tempo novo que Ele tem para a sua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A palavra de Deus, ela diz para mim e para você. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Deus, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa. Ele não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Inigualável, insondável, tremenda, poderosa. A gente podia passar o dia todo falando da sabedoria de Deus para a minha e para a sua vida. É Ele quem fortalece o cansado, dá vigor que está sem forças. Até os jovens eles se cansam, até os jovens e os moços tropeçam, mas quem espera no Senhor renova as forças. Voam alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Em nome de Jesus. Essa é a palavra para mim e para você nessa manhã. Que você seja despertado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. E eu quero pedir que você permaneça aqui. Porque eu quero falar para você a respeito de um tempo muito precioso que Deus está preparando para você. Tá bom? Deus está preparando um tempo precioso para a sua vida e você não está aqui por acaso. Acredite, você não está aqui por acaso. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos apresentar as nossas vidas diante do teu altar. E tem mulheres que entraram aqui, pessoas cansadas, sobrecarregadas. Pessoas que entraram aqui e disseram, eu não dou conta mais, eu não estou suportando mais. Pessoas, ó Pai, que estavam declarando palavras de derrota. Senhor, e que vão sair aqui nesse sábado declarando vida, crescimento, transformação, alegria do Teu Espírito. Cooperadoras de Deus em Cristo. Senhor, derrama sobre nós agora ideias criativas, estratégias, sabedoria. Senhor, derrama sobre nós agora uma palavra rema. Senhor, o rema do Senhor nos dá destino, direção. Senhor, nós não queremos permanecer em logos. Nós não queremos apenas permanecer em logos, mas nós queremos adentrar no rema do Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós a palavra rema de direção, para que nós possamos adentrar no caminho que o Senhor já estabeleceu desde a eternidade. Senhor, que pessoas aqui agora possam ter o flash, a visão da direção que precisam tomar. Que eles possam ter clareza do que precisa ser feito nesse dia, nessa semana. Pai, em nome de Jesus, renova a força do cansado. Dá vigor, Pai, àqueles que estavam abatidos. Traz ânimo, vida, fôlego novo. Disposição, coragem para enfrentar os gigantes. Senhor, e que a partir de agora eles saiam daqui e ele olhe para o gigante que ele estava enfrentando como um rato, como nada, como ninguém, mas que ele olhe para o Senhor com grandeza, com poderio, com força,
Ó Deus, e sabendo que é o Senhor que está à frente, lutando todas as nossas guerras. Oramos nessa manhã, no nome de Jesus, e amém de novo.